Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa unidade 2, tá bom? Onde nós vamos trabalhar aqui agora, para começar, justamente os nossos estados estacionários, né? Qual é o interesse de se estudar estados estacionários na mecânica quântica, né? Porque antes de você entender a propagação temporal da função de onda, é interessante você saber que existem certas situações da mecânica quântica, né, em que as partículas não necessariamente têm a sua densidade de probabilidade dependente do tempo, né? São os chamados estados estacionários, como a gente vai ver, né? Onde apesar de a função de onda ter uma dependência temporal, a sua densidade de probabilidade não vai ter, né? De onde é que surge isso, né? Então, basicamente, o que a gente tem aprendido até então é que existe a nossa equação de Schrödinger, né, que é menos h cortado sobre 2m, a derivada segunda da função de onda em relação à posição, tá bom? E aí a gente inclui aqui o nosso potencial, que por enquanto ele pode ter dependência tanto do tempo como da posição, não tem nada que me impeça de isso acontecer nesse momento. Isso aqui é aí h cortado de psi de x de t, tá bom? Então, em princípio, a sua função de onda ela tem, né, tanto uma dependência temporal, certo? Como uma dependência, né, espacial, tá certo? O que a gente vai fazer aqui, então, uma dependência espacial. O que a gente vai fazer aqui é tentar procurar sobre que condições eu posso tentar fazer aqui a chamada separação de variáveis, né? Será que eu posso separar, né, posição, né, a coordenada de posição e o tempo, né? Ou seja, será que eu posso propor que existe uma função de onda psi de x de t, existe um estado quântico, né, qualquer, em que é um produto, né, de uma função que dependa só de x, que multiplica uma função que dependa só de t. Será que isso daqui é possível? Né? Sobre que condições isso aqui vai acontecer? Né? Em mecânica quântica, em geral, a gente chama essa psi de x de t, né, como sendo a função de onda total. Bom? Aí, o que a maioria dos autores fazem? Dizem que essa nossa função a de x é também um certo psi de x, né? Aí tem que ter um cuidado para fazer a distinção entre essa função e essa daqui, né? Muitos autores usam a mesma letra e aqui a gente vai ter que usar também por uma questão de concordância, né, com o que tem no conteúdo que a gente vai ver a parte daqui para frente, né? Só que quando a função de onda depende só de x, quando você escreve dessa forma aqui, você está escrevendo aqui a chamada função de onda espacial, né? É aquela que pode, né, ser escrita como uma dependência do espaço na qual você está estudando o desenvolvimento da partícula, né? Essa nossa função b de t, né, a gente usa geralmente esse tipo de letra aqui, mas também é muito variado, depende muito do autor que vai usar, do livro, né? Isso aqui é chamado de função de onda temporal. Tá certo? Aqui a nomenclatura é muito arbitrária, né? Eu estou simplesmente dando nomes aqui para as funções, né? Essa parte da função de onda, alguns autores também chamam de fase temporal, e você vai já entender por que a gente pode chamar de fase, né? Bom, o que acontece com a equação de Schrödinger quando eu faço esse tipo de proposta, né? Então eu vou fazer agora a substituição do nosso psi de x de t total como sendo o produto de uma função única de psi de x de t, psi de x, né, e um φ de t, tá certo? Então, nessa situação aqui, como é que vai ficar a equação de Schrödinger? Menos i h cortado sobre 2m, a derivada segunda, né, desse produto psi de x, φ de t, tá certo? Depende aqui de x. Eu vou fazer bem devagar com vocês aqui para que vocês realmente entendam de onde vem, né,
a maior parte dos resultados que a gente usa na mecânica quântica, né? Tudo começa aqui. Então você tem um potencial que depende do tempo, e aí você tem novamente o produto entre as funções de onda, a parte espacial e a parte temporal, né? Daqui o produto, as funções. Isso aqui é IH cortado dt vezes o produto de psi de x e o nosso φ de t. Tudo bem? Bom, daí que essa função aqui, ela depende só de x, essa aqui depende do tempo, né? Então, como a derivada aqui é temporal, a gente pode tirar essa função temporal, né, da nossa derivada, assim como a gente pode tirar também essa parte espacial, né, da nossa derivada. Tá bom? Com isso, o nosso resultado fica como? Fica φ de t menos i menos h cortado sobre 2m, né? Isso aqui fica uma constante aqui. Aí fica só a derivada em relação a x. Então a gente pode dizer que isso aqui é a derivada total de psi de x de x2. Tá bom? Mais o potencial aqui ainda, que depende aparentemente de x de t também, produto das funções. Tá bom? Nesse contexto aqui a gente ganha o quê? IH cortado, aí tem a outra função, né? Psi de x, aí vem IH cortado, constante, a derivada temporal de φ de t. Eu já substituí pelas derivadas, né? Total, tá bom? Ora, se eu agora dividir todo mundo, né? Ou multiplicar todo mundo pelo inverso do produto dessas funções, né? Desde que o produto obviamente não seja igual a zero, o que eu vou ter? Menos h cortado sobre 2m, repete isso aqui, né? Aí eu tenho aqui 1 sobre psi de x, a derivada segunda da função também, psi de x, que é a parte espacial da função de onda. Aqui fica só o potencial de x de t, né? E desse lado aqui também fica aí h cortado, a derivada, a parte temporal da função de onda. Tá bom? Ora, o que é que você está vendo aí? Desse lado esquerdo da equação, o que você tem, né, é uma função unicamente dependente do tempo. Vou chamar aqui de f grande de x. Mais o potencial que depende de x de t. Mas do lado de lá você tem uma função aqui, toda uma parte da função que depende unicamente do tempo, né? O que consiste o método de separação de variáveis, né? Como é que a gente pode fazer a separação de variáveis? Em que situação a separação de variáveis, né, ela vai ser válida? Bom, ora, se por um acaso esse potencial aqui não tiver uma dependência temporal, aí eu ganho do lado esquerdo uma função que depende toda de x e do lado direito uma função que depende toda de t, né? Então a gente vai usar justamente essa situação. Imaginemos que v de x de t, na verdade, depende só de v de x. Aí você diz o quão físico realmente é isso, né? O quão real realmente é isso, né? Lógico que em toda situação da natureza, rigorosamente, né, tudo não está em equilíbrio, né? A natureza como um todo, apesar da gente considerar que a maior parte dela tende ao equilíbrio, né, em geral os fenômenos, né, eles são dinâmicos, né? Sempre tem algum tipo de interação que perturba todos os sistemas, né? Seja temperatura ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas em geral a gente gosta de trabalhar em laboratório em situações controladas, né? E é muito bom, é muito importante quando você tem uma partícula, um sistema físico qualquer, um material, um sólido cristalino, né, uma molécula, né, quando ela está sujeita ao seu ambiente externo, né, e esse ambiente externo ele não é perturbado. Tá bom? Quando esse seu ambiente externo não é perturbado, a gente pode dizer que o potencial na qual aquele seu sistema físico está submetido, ele não depende do tempo. Mais na frente, quando você estiver estudando teoria da perturbação,
né? Isso talvez no curso de Quântica 2, né? Não sei se a gente consegue chegar lá. Quando você estiver estudando teoria da perturbação, você vai começar a usar situações onde realmente o potencial depende do tempo. E aí você inclui, né, essa dependência temporal como uma perturbação do seu sistema originalmente não perturbado, né? Originalmente, onde o potencial não dependia do tempo, ele passa a depender do tempo, e aí vai ter uma dinâmica, né, da função de onda diferente. Aqui não, a gente vai considerar que os termos ao redor, né, do seu sistema físico não dependem do tempo, né, o campo, por exemplo. Né? Então, imaginamos que o potencial seja independente do tempo. Né? O que acontece? Eu vou poder fazer uma separação de variáveis. Por quê? Porque do lado esquerdo eu vou ter uma função que depende, né, exclusivamente da posição. Bom, vai ser escrito assim, ó, potencial que depende da posição. E do lado direito, tá bom? Eu vou ter um termo que depende só do tempo. Então eu fico com essa equação aqui, que eu vou chamar de 1, e eu fico com essa segunda equação aqui, vou chamar de 2. Né? Só que perceba, a equação de cima envolve uma derivada primeira no espaço, e a equação de baixo uma derivada primeira no tempo. Né? Ora, se eu tenho que isso daqui depende só do tempo, né? E isso daqui depende só da posição, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou propor que existe, né, aqui, tá bom? De um lado você tem uma função que depende de x e do outro lado depende do tempo. Se isso aqui vale para todo x e para todo tempo, ou seja, para qualquer que seja o x e qualquer que seja o tempo, obrigatoriamente isso daqui deve ser uma constante. Certo? Então isso aqui deve ser uma constante. Você diz, por quê, professor? Porque eu estou dizendo que do lado direito você tem uma dependência temporal e vale para qualquer tempo, e do lado esquerdo você tem uma dependência espacial. Né? Então, como é que uma função que depende de x e outra função que depende de t, né, elas são iguais? Só podem ser iguais se elas forem idênticas, né, a uma constante. Tá bom? Então, nesse caso aqui, como é que a gente fica com as equações? Né? Você fica com, se você ajeitar essas equações aqui, vai ficar menos h cortado sobre 2m. A derivada segunda com relação ao psi de x de t, né? Mais v de x vezes o psi de x igual a alfa psi de x. E a outra equação é simplesmente ir derivada primeira em relação ao tempo dt, né, que multiplica alfa vezes o psi de t. Então eu fico aqui com duas equações, né, separadas. Né? Daí a ideia de que isso aqui é uma separação, né, de variáveis. Tá bom? Lógico que essa equação aqui, como ela tem derivada, né, primeira, né, perceba que ela é mais fácil de ser resolvida. Qual é a solução para isso daqui? Solução temporal, né, que ela não depende do potencial. Perceba que é a única solução aqui das duas, né, que não depende das características do potencial na qual a partícula está submetida. Né? Então a minha solução temporal vai ser, como a derivada primeira sendo igual à própria função, a gente pode simplesmente resolver e h cortado, pode dizer que isso aqui é um dφ, jogo φ para esse lado, do outro lado vai ter alfa dt. Ou seja, integra de um lado, integra do outro, aqui vai ficar um ln de φ e h cortado, desse outro lado vai ficar alfa de t, consequentemente a nossa solução de t, você já deve ter feito isso em equações diferenciais, né? Isso aqui vai ser elevado, né? Aí vai ficar alfa de t sobre i h cortado, ou seja, a nossa solução temporal é elevado a menos i alfa de t sobre h cortado. Olha que interessante, ó. Eu acabei descobrindo que a minha solução temporal, né, é uma exponencial, né, pura, né?
digamos assim. Por quê? Porque não tem nenhuma outra função aqui multiplicando essa função. Tá bom? E a solução espacial, aí essa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela depende do potencial. Mas a solução espacial ela vai ficar menos h cortado t psi de x de 2, né? Mais um potencial aqui vezes a própria função de onda espacial. Isso aqui é igual a alfa de psi de x. Aí aqui não tem jeito. Aqui eu vou precisar saber quem é o potencial, porque só sabendo quem é o potencial eu consigo encontrar a minha parte espacial, né? Aí quais são os tipos de potenciais que a gente vai estudar nesse curso, né? Partícula livre. Então vamos só fazer uma listagem aqui, todos eles, né? Que tipo de potenciais que a gente vai estudar no nosso curso, né? Partícula livre, tá bom? Partícula livre é potencial igual a zero, só que eu vou primeiro começar com um exemplo mais simples, que é um potencial, né, de confinamento. Tá bom? Esses potenciais de confinamento, né, aí você tem vários. Ó. Quem são os potenciais de confinamento? É o poço finito. Tá certo? A gente pode estudar o poço finito. Pode estudar o oscilador harmônico. Certo? A gente pode estudar o que mais? Pode estudar potencial do tipo delta. Né? Pode estudar átomo de hidrogênio. Todos esses no tipo de potencial de confinamento. Tá bom? E a gente pode também estudar ainda, né, não só a partícula livre, mas, né, as partículas, né, com os estados de espalhamento. A gente vai discutir isso mais na frente. Né? Que é uma mistura de potencial, digamos, diferente de zero com potencial igual a zero. Né? É como se fosse um estudo, né, de uma partícula que originalmente é livre, mas ela sente o efeito de um potencial e depois ela passa a ser livre novamente. É como se ela estivesse interagindo ali com uma barreira de potencial, né, e ela passa depois a ser livre, obviamente mudando as suas propriedades. Então a gente vai estudar toda essa equação de Schrödinger aqui, essa parte, né, espacial aqui, em cada um desses tipos de potenciais aqui, e vai ver quais são as consequências físicas disso daí. Tá certo? Mas, de forma geral, eu já sei dizer que a minha função de onda total, né, é o psi de x, que eu não consegui encontrar ainda, mas ele é multiplicado por menos IH cortado, né? Menos I alfa de t sobre H cortado. Né? Isso aqui não tem nenhuma dúvida de que a solução é uma função, né, desse tipo aqui. Né? Então, essa solução aqui, do jeito que ela está escrita aqui, é chamada de estado estacionário. Tá bom? Estado estacionário. Tá bom? E o que tem de especial? Vou perguntar aqui. O que tem de especial em um estado estacionário? O que a gente pode tirar de interessante nesse estado estacionário? Né? Primeira coisa é que a probabilidade, ou a densidade de probabilidade, né, ou melhor dizendo, a densidade de probabilidade é probabilidade, né? É constante no tempo. Olha que interessante. Né? Isso eu estou dizendo que
ρ de x de t, na verdade, agora é só um ρ de x. Não depende mais do tempo. Por quê? Né? É fácil. Quem é o ρ de x de t? O ρ de x de t é o produto, né? É o quadrado da nossa função de onda total, que basicamente vai ser o nosso psi estrela de x, que multiplica agora, ó, aqui era menos, né? E alfa, né? De t sobre h cortada. Eu posso até colocar aqui um alfa estrela, né? Para deixar ainda em aberto essa constante ser uma constante complexa, né? Mas perceba o seguinte, vamos lá, psi de x menos e alfa sobre h cortada. Né? O que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com psi, que depende só de x ao quadrado, vamos lá, e aí eu vou ficar com i alfa estrela menos alfa de t sobre h cortada. Né? Caso eu consiga mostrar que alfa estrela é real, né? E eu vou dar um argumento daqui a pouco de que ele é real, tá bom? Caso eu consiga mostrar que ele é real, o que vai acontecer? A minha densidade de probabilidade vai ficar realmente psi de x ao quadrado, porque aqui vai zerar, então passa a ser só ρ de x. Essa seria a primeira consequência, né, desse estado estacionário. Tá bom? O que tem de mais interessante agora e como é que eu posso correlacionar isso com o alfa? Né? A pergunta que você pode estar fazendo. O que é o estado alfa? Ora, a segunda coisa importante para esse estado estacionário, né, é que o valor da constante alfa, né, é justamente a energia do sistema. Né? Ora, por que eu posso dizer que é a energia do sistema? Perceba o seguinte, ó, quem é o alfa? Vindo da equação h cortado sobre 2m, derivada segunda de psi de x de t, mais o potencial, que depende só de x, vezes o psi de x, né? Igual a alfa psi de x. Ora, esse termo aqui a gente já discutiu, né? Isso aqui é p ao quadrado, né? Sobre 2m, operador p atuando na função de onda. Aqui a gente tem um potencial que pode funcionar como operador, atuando na função de onda. E quem seria então o alfa? Né? O alfa seria o resultado da atuação de P2 sobre 2m mais o potencial. Tá certo? Quando a gente olha isso daqui como operador na mecânica quântica, isso aqui é o nosso Hamiltoniano. É chamado de Hamiltoniano, que é um operador que já existe, né? É um funcional, digamos assim, é uma função que já existe na mecânica clássica, tá bom? Mas que na própria mecânica quântica ele se transforma, digamos assim, em operador. Né? Então o nosso Hamiltoniano, que já vem da própria mecânica clássica, é a soma da energia cinética com a energia potencial, né? que atua na função de onda e me produz, obviamente, né, um valor de energia. Tá certo? É o valor que você tem sobre o Hamiltoniano. E perceba o seguinte, ó, quem é o valor esperado do Hamiltoniano justamente nesse estado estacionário? Vamos lá, ó. Vai ser a integral, vamos pegar aqui a definição, ó, de psi de x de t vezes o Hamiltoniano atuando no psi de x de t
né? Isso aqui vai ser igual a psi, né, de x elevado a i alfa, né, de t sobre h cortado, o Hamiltoniano aqui no meio, aí vem a função de onda de novo, né, elevado a menos i alfa sobre h cortado. Quem é isso aqui? Por definição, ó, essa função, esse Hamiltoniano atuando nessa função aqui, tá certo? É a própria energia do sistema. Então, no nosso caso aqui, é o próprio alfa. Então, o valor esperado da energia, nesse meu estado estacionário aqui, é o próprio, vamos só ajeitar aqui, ó, a densidade de probabilidade. Ela vai ser normalizada. Aqui vai ficar um alfa dx, como isso aqui é igual a 1, você tem o próprio alfa, que é a energia do sistema. O valor esperado do Hamiltoniano, que representa a energia do sistema, é a nossa própria constante alfa, né? Ou seja, é a nossa, né, constante de separação do método de separação de variáveis. Tá bom? É a constante de separação. Então, fica claro aqui para a gente que existe algo interessante nesse estado estacionário. Por quê? Porque, né, essa constante alfa aqui que separa, que faz esse tipo de separação, já me dá, né, justamente o valor esperado do Hamiltoniano, que é a energia do sistema. Tá bom? E existe uma terceira coisa importante, né? Existe mais uma que eu vou falar mais na frente. Terceira coisa importante, né? Os valores esperados de x e p são constantes no tempo. Como é que a gente pode mostrar isso daí? Também pelo mesmo argumento. Ó. Quem é o valor esperado de x nesse estado estacionário? Vai ser a integral de psi estrela, né, elevado, né, a mais, né, agora eu vou colocar logo a energia aqui para facilitar, x, operador x, né, atuando aqui na nossa função de onda, vezes a exponencial menos i de t. Aí você olha para cá, ó, o próprio operador x, quando ele atua, ele só importa, né, a parte espacial, porque aqui é uma integral na posição. Então você pode simplesmente juntar essa exponencial aqui com essa outra exponencial aqui sem problema, porque o operador x ele funciona como uma variável multiplicativa, né, uma função multiplicativa. E aqui, novamente, vai ser somente a integral em x. Tá bom? Dx. E não necessariamente é 1, né? Então, mesmo que você proponha que isso aqui tenha uma dependência temporal, o resultado final, né, é constante. Essa mesma análise, né, vale para o operador momento. Por mais que você diga que ele depende do tempo, ele pode só depender do tempo, a solução final dentro do caso do estado estacionário, ó, não vai ter dependência temporal. Por quê? Porque a derivada, o momento, né, ele funciona como uma derivada espacial e a gente vai ter o quê? IH cortado, a integral de psi estrela. E aí, novamente, ó, essa função de onda aqui espacial, ela não afeta a derivada do momento, que é uma derivada na posição. Tá certo? Então, você pode juntar e aqui fica simplesmente a derivada de psi dx integrado no espaço. Então, o valor esperado de t de p também é constante. Tá bom? É um estado aí estacionário. Né? E mais ainda, ora, se
Perceba o seguinte, nas aulas anteriores a gente mostrou o seguinte, tudo bem que aqui é uma constante, e aqui também a gente mostra que é uma constante, mas lembre-se que a gente provou o seguinte, que o valor esperado, que vale para qualquer que seja um instante de tempo, o valor esperado de P, né, era quem? Era justamente M vezes a derivada temporal do valor esperado de X. Está lembrado disso daqui? Né? Só que, no caso de psi de x de t ser do tipo separável, né, elevado a menos i sobre t, né, perceba que x de t é constante. É um número. Né? É um número por quê? Porque não depende do tempo. E aqui eu vou ter que fazer a integral na posição. Então esse aqui é um número. Digamos que é o nosso x0. Certo? Então, consequentemente, P de t, que é a derivada do valor esperado da posição, que é constante, isso aqui é zero. Consequentemente, todo estado estacionário ele é caracterizado por ter o valor esperado do momento nulo. Tá bom? Então, além dos valores esperados de x de p são constantes no tempo, o valor esperado do momento obrigatoriamente é zero. Certo? Então, o valor esperado do momento é nulo. Tá bom? Esse é um resultado importante. Né? E quarta consequência interessante de a gente ter um estado estacionário é que é um estado quântico de energia bem definido. E o que eu quero dizer com isso? Que um estado de quântico de energia bem definida. Quando a gente diz que uma determinada propriedade física tem o seu valor bem definido, significa que não há dispersão em relação às medidas que você tem. Né? Toda medida que você fizer de uma determinada propriedade na mecânica quântica vai dar sempre aquele mesmo valor sobre aquele mesmo estado quântico. Né? Então, se você fizer uma medida da posição e ora você encontrar um valor, ora encontrar outro valor, ora encontrar um terceiro valor, ou seja, se esses valores ficarem mudando à medida que você faz, né, várias medidas sobre aquele mesmo estado quântico, né, isso significa que o valor esperado do x, né, é um valor que tem dispersão, né, a distribuição, né, de ΔX ao quadrado, né, o desvio padrão que a gente calcula do sigma x, ele é diferente de zero. Né? Agora, o que significa um estado quântico de energia ser bem definido? Isso significa que a dispersão, né, da energia é zero. Tá bom? Você pode também escrever da mesma forma, que o delta é zero. A gente pode mostrar que o delta é zero. Né? É simples. Ó. Quanto que vale o valor esperado do Hamiltoniano? O valor esperado do Hamiltoniano, a gente já calculou, né? Aqui no começo, ele é a própria energia do sistema. Então, a gente já calculou que o valor esperado do Hamiltoniano é o próprio E. E quem é o valor esperado de H ao quadrado? É a mesma coisa. Ó. Vamos lá. Quem é esse rapaz? O valor esperado de H ao quadrado vai ser igual a integral de psi estrela x elevado a menos t sobre h cortada, que é mais, né? Desculpa. H que multiplica H, ou seja, eu atuo o H duas vezes, meu psi elevado a menos t sobre h cortada, integrado aqui no dx. Perceba que o operador hamiltoniano, do jeito que a gente encontrou ali, ele não interfere na função temporal. Né? Então ele só importa aqui. Ó. Então a atuação desse rapaz aqui vai ficar psi
estrela. Aí, novamente, essa função aqui vai embora com essa. Não tenho mais a dependência temporal. H, que multiplica a energia vezes a função de onda, dx. Ora, isso aqui é um número, eu posso tirar da integral, vai ficar a integral de psi estrela, H, atuando de novo na função de onda. Né? Percebe que H é um operador, né? Ele tem uma derivada segunda, que ele tem um operador de energia cinética, tá certo? Só que, novamente, ó, essa brincadeira aqui, isso aqui era o E, né? Essa brincadeira de novo aqui é E. Então, a gente fica com o valor ao quadrado, a integral de psi de x de t, que é a própria densidade de probabilidade independente do tempo. Né? Isso aqui é ao quadrado. Então, quem vai ser a dispersão da energia? A dispersão da energia vai ser a raiz quadrada, como a gente já calculou para algumas propriedades, h ao quadrado menos o valor esperado de esse rapaz ao quadrado. Obviamente, isso aqui vai ficar E ao quadrado menos E ao quadrado, que é igual a zero. Ou seja, não há dispersão da energia. Né? Então, é o estado quântico de energia bem definido. Então, a conclusão é estado estacionário é um estado quântico de energia bem definido. Quando eu estou dizendo isso daqui, tá bom? Isso significa dizer que qualquer medida que você faça da energia sobre esse estado quântico aí vai produzir sempre o mesmo valor. Então, medidas, né, independentes, ou seja, para dizer que não é sucessiva, né? Porque sucessivo você já colapsa a função de onda e aí sempre vai ter aquele mesmo valor. Mas medidas independentes de H sobre, né, o meu psi de x, né, que é o nosso estado estacionário, né, mesmo que ele dependa de tempo, né, ou seja, sobre esse estado aqui, produzem sempre o mesmo valor. Que valor? Todas essas medidas conduzem sempre à própria energia do sistema, que é o valor esperado do próprio Hamiltoniano. Tudo bem? Então, essas consequências aí são interessantes. Né? Por quê? Porque elas, de certa forma, né, nos ajudam a entender qual é a utilidade aí do estado estacionário. Então, quando eu resolver a equação de Schrödinger, né, que é essa equação aqui agora, né, a gente vai ter que resolver, para esse tipo de problema aqui, só vai existir duas coisas. Você tem a equação de Schrödinger, dependente do tempo, que é aquela que você usa, né, a parte temporal ainda, né, ou seja, você usa o menos a derivada segunda, x de t, né? Vou colocar aqui a derivada na posição, né? Essa seria a equação de Schrödinger dependente do tempo. Tá bom? Mais um potencial que pode depender do tempo também. Isso aqui, IH cortado, d psi dt. Né? E você tem a chamada equação de Schrödinger independente do tempo. Bom, que é você resolver essa EDO aqui, onde isso aqui já é a derivada total, né? E vai depender unicamente do potencial que você escolher para representar a função de onda. Né? Então, aquela famosa equação que você usa, H, você vê aí as pessoas escrevendo H psi igual a E psi, essa aqui não é a equação de Schrödinger completa. Né?
ela é uma equação de Schrödinger independente do tempo. Ela só vai valer aqui, obviamente, para estados estacionários. Certo? Estados estacionários. Tudo bem? Então, é importante a gente entender, né, que uma das principais soluções da equação de Schrödinger é aquela, né, onde a função de onda total ela pode ser escrita, né? E aí é importante destacar que essa função de onda ela tem uma energia, né, bem definida, é um estado estacionário. Ele é o nosso psi de E, que depende de x, que multiplica E elevado a I sobre H cortado. Então, muitos estudantes se confundem justamente aqui. Por quê? Porque imaginam que estado estacionário é só essa função aqui, né? E não é. O estado estacionário ele é justamente a função de onda total. É a completa. Só que ele tem uma energia bem definida, né? A energia, o parâmetro de energia, ele vai vir tanto aqui como aqui. Tá certo? E vai vir também na fase, né? Onde a gente chama isso aqui de fase. Né? Muitos autores chamam isso aqui de fase. Por quê? Né? Porque tem uma exponencial. Né? Não tem uma função propriamente dita. A norma é 1. Né? É como você escrever um número complexo. Você pode escrever um número complexo z como sendo o seu módulo que multiplica E elevado a I θ. Né? Ou seja, o módulo do número complexo e o ângulo que ele faz no plano complexo. Aqui é a mesma coisa. Só que perceba, a gente está falando de estado quântico, não é um número complexo propriamente dito. Então, esse aqui é a função de onda. Né? Esse rapaz aqui realmente é o nosso estado estacionário. Importante entender isso aqui. Esse é o nosso estado estacionário. Essa é a função de onda total do sistema. Isso aqui é chamado de função de onda espacial, mas não é ela que te dá, né, a densidade de probabilidade. É ela multiplicada pela fase. Né? Se você estiver trabalhando somente com um estado estacionário, né, não tem problema, a fase vai se anular. Né? Então a densidade de probabilidade, desde que exista só uma única energia no sistema, a densidade de probabilidade, né, vai ser, como a gente já viu, a densidade de probabilidade só da posição, que é o quadrado desse rapaz aqui. Então, a fase acaba sendo desnecessária. Só que se você tiver, olhe bem, se você tiver um produto, ou digamos, uma combinação linear com energias diferentes, né, aí a densidade de probabilidade já não vai ser, certo, constante no tempo. Né? Então, se você resolver uma equação de Schrödinger, psi, e te dá uma energia, consequentemente esse seu psi de E, ele é caracterizado por essa energia, E1, tá certo? E aí você resolve a equação de Schrödinger e de alguma outra forma você encontra uma solução diferente. Vou chamar aqui 1, aqui 1, aqui 2 e aqui 2. Digamos que você encontra duas soluções. Então essa aqui é a sua solução 1 e aí você encontra uma solução 2 com uma energia diferente, um alto valor, né? Equação de alto valor e alto vetor. Isso aqui é uma equação de alto valor e alto vetor. A gente vai ver depois com calma, mais na frente, lá no capítulo 3. Né? Mas isso aqui é uma equação que te dá duas energias. Se você resolver a EDO, essa EDO aqui, e de alguma forma você encontrou duas soluções para ela. Né? A equação é uma EDO de segunda ordem, provavelmente tem duas soluções. Né? O interessante a gente perceber aqui é o seguinte, que nessa situação, né, quanto é que fica a sua função de onda? Digamos que você tem agora uma função de onda total, que é a combinação linear
dessas duas funções. Fazer só assim, sem precisar colocar as constantes, né? Perceba que se você pegar essas duas, com essas duas energias distintas aqui, você já vai ter um problema. O produto ao quadrado vai ficar o produto dessa daqui, né? Mais o produto dessa daqui, e com um termo aqui que vai vir justamente da interferência entre as duas, ou seja, vai ficar um produto aqui de ψ é 1, ψ é 2, né? Que multiplica um termo exponencial é 1, por exemplo, né? Se aqui for positivo, vai ficar é 2, né? Desculpa, menos é 1. Né? Ou seja, a sua densidade de probabilidade aqui, ela é a densidade de probabilidade que vem do sistema da energia 1, mais uma densidade de probabilidade que vem do sistema de energia 2, só que ela tem aqui um termo de interferência, né? Um termo de interferência entre essas duas energias, que não necessariamente é zero, né? Agora isso aqui desse jeito, do jeito que está aqui, né? Se você tiver a combinação linear de duas energias diferentes, tá bom? Isso é uma característica de não estado estacionário. Então isso aqui não é estado estacionário. Por um motivo muito simples. A densidade de probabilidade, ela tem um termo de interferência aqui que depende do tempo, né? E que se essas energias forem distintas, né, esse termo aqui ele não se anula, tá certo? Esse termo aí não vai se anular, tá bom? Então nesse caso aqui de combinação linear você já não tem mais um estado estacionário. A gente vai ver mais na frente como é que isso funciona, né? Para casos, né, muito pontuais, como poço infinito, né, oscilador harmônico, né, átomo de hidrogênio. Então é importante só fazer essa distinção aí. O estado estacionário ele é caracterizado por uma só energia bem definida. Se você tiver um sistema quântico onde você tem a possibilidade de estar em dois estados distintos, de duas energias distintas, né, a sua densidade de probabilidade não vai ser constante no tempo. Consequentemente, essa sua combinação linear ela não é um estado estacionário. Tá bom? Só vai ser estado estacionário se existir uma única energia, se ele for escrito dessa forma aqui. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.